Sabe aquelas placas de vende-se que a gente vê espalhadas pela cidade? Muitas delas parecem oferecer um atalho, né? Um negócio que à primeira vista parece ser mais simples e, o principal, bem mais barato. Negocie direto com o proprietário. Essa frase é música para os ouvidos de muita gente. Cortar intermediários, conversar direto com o dono, a promessa de economizar uma boa grana é super tentadora. Parece o cenário ideal, não é mesmo? E é aqui que a gente precisa parar para pensar. Será que essa economia vale mesmo a pena? A gente está falando de um bem de valor altíssimo. E não só valor financeiro, mas muitas vezes é o projeto de uma vida inteira. Negociar algo tão importante, com certeza não é tão simples quanto parece. Então, vamos mergulhar nisso. Na nossa análise de hoje, vamos passar pela promessa da venda direta, pelos fantasmas legais que podem assombrar um imóvel, pelas armadilhas de dinheiro e papelada, pelo risco do encontro cara a cara e, no final, qual seria a escolha inteligente. A promessa é muito clara: ter mais controle da situação e, claro, gastar menos. É super fácil entender por que isso atrai tanta gente. Só que, como a gente vai ver, por trás dessa simplicidade toda se escondem alguns riscos que podem, no fim das contas, custar muito, mas muito caro. Vamos começar com a parte mais séria desses riscos, as questões legais. Esses são os verdadeiros fantasmas que têm o poder de transformar o sonho da casa própria num verdadeiro pesadelo jurídico. Olha, pode até parecer uma pergunta boba, mas esse é o primeiro e talvez o maior de todos os riscos. Sem uma checagem profissional, como é que se tem certeza absoluta que a pessoa do outro lado da negociação é de fato a dona legal do imóvel? E aqui o contraste fica bem claro. De um lado, o negócio dos sonhos. Do outro, uma cilada. Pode ser um cônjuge, um filho, até um sócio tentando vender sem ter autorização para isso. E o pior cenário de todos, um golpista. Alguém que pode vender o mesmo imóvel para várias pessoas diferentes e simplesmente sumir com o dinheiro. Que não tem experiência nesse mercado acaba virando o alvo perfeito. E tem mais um fantasma nessa história. Imagina o seguinte: o vendedor está cheio de processos na justiça, devendo multas, indenizações, agindo de má fé. A primeira coisa que essa pessoa pode pensar é: vou vender meus bens rapidinho para não ter como pagar o que eu devo. As consequências disso são simplesmente devastadoras. Esse tipo de venda é ilegal. Se o negócio for fechado, a justiça pode sim intervir e anular tudo. E qual o resultado? A pessoa que comprou perde todo o dinheiro que investiu. É um risco capaz de destruir o patrimônio de uma família inteira. Ok, saindo um pouco da área legal e entrando na parte burocrática. Mesmo que o vendedor seja honesto e o imóvel esteja limpinho de dívidas, as armadilhas que envolvem dinheiro e papelada ainda podem botar tudo a perder. Conseguir financiamento imobiliário sem nenhuma orientação já é um baita desafio, tanto para quem compra quanto para quem vende. Se uma das partes não entende 100% como o processo funciona, ou se o vendedor, por exemplo, precisa do dinheiro à vista e não pode esperar, as chances do negócio ir por água abaixo são enormes. Porque olha só, a venda de um imóvel não é uma coisa só, é um processo com várias etapas cruciais. Desde a primeira oferta até o registro final no cartório, cada passo precisa ser executado direitinho. Um único erro em qualquer uma dessas fases pode colocar a transação toda em risco. E por falar em erros, a papelada. Uma pessoa leiga pode facilmente se afogar no mar de documentos, certidões, contratos. É muito fácil cometer um deslize que invalide o negócio ou, o que é pior ainda, não perceber uma fraude bem na sua frente. E essa citação da nossa fonte é um alerta que a gente precisa levar muito a sério. Falsificação de documentos, infelizmente, é uma realidade no Brasil. Sem um olhar treinado para identificar as inconsistências, o risco de cair num golpe é altíssimo. Aqui, a atenção aos detalhes não é só importante, é questão de sobrevivência financeira. Bom, agora vamos falar de um risco que vai além do dinheiro e da burocracia. Um risco muito mais pessoal, muito mais direto, a nossa segurança física. É exatamente isso. Ao visitar um imóvel de uma pessoa totalmente desconhecida ou ao receber um estranho dentro da própria casa para uma visita, a segurança fica completamente vulnerável. Simplesmente não tem como saber quais são as verdadeiras intenções da outra pessoa. Aqui o contraste é gritante. No encontro direto, a incerteza é total. Já as imobiliárias e corretores profissionais costumam ter sistemas de verificação de dados e protocolos que criam uma barreira de segurança, filtrando visitantes e protegendo todo mundo durante esses encontros. Depois de ver tanto risco, a pergunta que fica é: e agora? O que fazer?
A resposta está em tomar uma decisão bem informada, bem cuidadosa. Em outras palavras, fazer a escolha inteligente. O conceito-chave aqui é um termo em inglês, due diligence. Numa tradução livre, significa diligência prévia, ou seja, fazer a lição de casa. É o ato de investigar tudo, confirmar cada fato e identificar todo e qualquer risco antes de assinar qualquer contrato. É aquela etapa que não dá para pular, de jeito nenhum, para proteger o investimento. E aqui fica um checklist básico de segurança. Verificar a identidade do proprietário, caçar processos e dívidas escondidas, entender todo o caminho do dinheiro, analisar cada papel em busca de fraudes e, claro, sempre priorizar a segurança pessoal nos encontros. Esses são os pilares de uma transação segura. E a gente termina com essa reflexão. Para a maioria das pessoas, a compra de um imóvel é a realização do maior sonho da vida. Diante de tudo isso que a gente viu, fica a pergunta no ar. Na tentativa de economizar um pouco, será que o barato não pode acabar saindo caro demais?